Hoje eu falo a vocês sobre o Salmo 32, a oração da confissão e perdão. Então eu tenho ali 24 minutos até 8h30 e preciso correr porque tem bastante coisa para eu falar nesse salmo. Caso não dê tempo, eu vou parar, a gente ora encerrando com o Rafael e depois, semana que vem a gente retoma, tá bom? Salmo 32, então meu tema é a oração da confissão e perdão. Salmo 32, diz assim o texto sagrado: bem-aventurado, feliz aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruí-te-ei e ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou como a mula sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados. De outra sorte não te obedeceriam. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Vamos orar? Senhor, visite o nosso coração com a Tua palavra e que o Senhor mais uma vez tenha liberdade de falar ao nosso coração. Usa-me, ó Deus, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, conforme o instrumento da Tua verdade. Me submeto à Tua palavra, quero ser apenas e tão somente um instrumento da Tua verdade. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Essa é uma das mais belas joias preciosas escritas por Davi. O grande rei de Israel foi um grande poeta, um habilidoso compositor de lindos salmos que eram entoados pelos músicos da sua época. Se você lê bem os salmos, você vai ver que em alguns momentos Davi, ele escreve ao regente, ele escreve aos músicos. O Salmo 150, por exemplo, ele chama todo mundo para um momento de grande celebração. Então veja que esse salmo, pelo menos para mim, ele é um bálsamo, porque ele mostra uma boa dose para curar as nossas almas, uma dose de confissão. E na nossa sociedade, falar de confissão ou falar de confissão de pecados ainda, isso é muito complicado, porque as pessoas querem passar uma imagem de uma vida perfeita, de uma vida feliz, de uma vida bela, não querem fazer confissões, não querem mostrar suas vulnerabilidades, as suas fraquezas, suas falhas. Agora, é muito interessante porque Davi já havia encontrado esse segredo na presença de Deus, que a confissão de pecados é o caminho que nos leva até a felicidade. Agora, esse salmo, colado com o Salmo 51, faz uma grande harmonia, ou promove uma grande harmonia, no sentido de mostrar para nós os benefícios de confessarmos os nossos pecados diante do Senhor. Agora, nesse salmo também nós veremos nessa noite como Davi apresenta para nós o real conceito de felicidade. Felicidade segundo os padrões de Deus, não felicidade pautada nessas questões humanas e cotidianas, mas uma felicidade pautada sim numa relação com Deus que envolve salvação e perdão. Por isso que nós, cristãos, somos felizes
ou temos um impacto social de alegria, de felicidade, porque o que nos move é muito mais do que o que tange a essa vida. Por exemplo, nós cristãos sempre somos lembrados por Deus, pela sua palavra, pelos pregadores, pelas canções, ou boas canções, que nós somos salvos. Em Jesus, amigo, temos. Que nós vivemos felizes porque nós somos de Jesus, porque o nosso coração ele é quebrantado diante de Deus, a reconhecer que o maior presente, segundo Paulo, que as bênçãos espirituais que nos foi dada foi salvação eterna, a bênção de ter o nome escrito no livro da vida. Então veja quantas coisas que o Evangelho traz para nós. E aqui reside, de fato e de verdade, a verdadeira alegria, ou melhor dizendo, a felicidade. Enquanto o mundo está buscando felicidade em tantas outras realidades, Davi já encontrara a fonte da felicidade. E Davi diria para nós: olha, a fonte da felicidade é a confissão. É você reconhecer as suas falhas e confessá-las diante de Deus. E daqui a pouquinho eu quero falar um pouco mais sobre isso. Agora, veja que Davi também nesse salmo vai nos alertar para a gente não ser como um cavalo ou como uma mula. Você imagina Davi escrevendo isso hoje? Os povos aí do mimimi, a galera, não gostei, estou de biquinho, foi muito duro. Davi está escrevendo no salmo e o povo vai cantar isso, Rafael. Isso aqui é uma canção para o povo de Israel, Lucas. Imagina um sermão: não seja como um cavalo ou como uma mula, que usam freio na boca, porque se não tiver freio, não obedece. Ou seja, vocês têm o freio de Deus, têm a lei de Deus, os mandamentos de Deus, mas vocês não param de pecar. É isso que ele está falando. Vocês não obedecem, nem com freio. E por isso Paulo vai falar em Romanos que o problema não está na lei. A lei não é o problema. O problema é o ser humano, que mesmo com a lei, ele avança para a iniquidade. Então, ele fala isso aí lá no versículo 9. Não sejais como o cavalo, não sejam dominados somente pelo freio. E parece-me que a nossa sociedade está sem freio, diga-se de passagem. Vendo os relatos e ouvindo tudo aquilo que aconteceu nesses últimos dias, não sei se é porque nós ficamos meio que imersos na nossa bolha, por assim dizer, tá feio lá fora, hein? Tá feio lá fora. Agora, veja comigo que eu quero colocar aqui 3 pontos hoje, para ser bem didático. Então, em primeiro lugar, eu quero falar dos efeitos dos pecados, depois a confissão dos pecados e, por fim, a parte mais bela do texto, que, pelo menos na minha opinião, os benefícios do pecado e essa vida marcada por essa bem-aventurança, tá bom? Então veja comigo alguns efeitos do pecado aí no versículo 3, quando Davi vai falar que ele se calou, que ele não confessou, e enquanto ele se calou, enquanto ele não falou dos seus pecados, envelheceram seus ossos. O que Davi está colocando para nós aqui é o seguinte, que o pecado não confessado, ele vai gerando em nós um envelhecimento. Porque o padrão da nossa vida é vivermos em santidade, mas nós caímos e nós pecamos, e quando nós pecamos, nós devemos buscar ao Senhor e confessar as nossas faltas. Essa é a lógica. Nós somos humanos? Sim. Somos pecadores? Sim. Errou, caiu, vacilou, vá diante de Deus e confesse. Agora, eu e você, assim como Davi, já pecamos e não confessamos. Veja que isso traz um impacto na sua saúde física. Davi está dizendo que os seus ossos envelheceram pelos seus constantes gemidos. Veja que um pecado não confessado vai gerar dificuldades na nossa saúde física. Pecados que geram dores, confissões que não são feitas. Essa consciência que fica gritando e nos acusando. A nossa saúde, segundo essa expressão, pode ser abalada por conta do pecado. E por isso Davi está falando para nós: olha, toma cuidado, os meus ossos envelheceram. Eu não sei se você já teve a oportunidade de encontrar alguém que você conheceu na sua infância,
ou na sua juventude, e a pessoa tomou um caminho de uma vida assim, bem libertina, por exemplo, e quando você encontra aquela pessoa que tem muitos pecados, mas que ela não confessa diante de Deus, e você olha para ela e fala assim: nossa, será que eu estou, não sei se vocês têm essa impressão, eu tenho, será que eu estou tão velho assim? Quando eu encontro algum amigo meu de escola, eu falo assim para minha mãe: mãe, eu estou acabadão que nem aquele cara lá. Falo para Natália, não fala, Natália? Que nem meu primo lá, o cara tem 20 e poucos anos, mas o bicho está entregue, está morto, só falta enterrar. Mas é o pecado que vai corroendo por dentro, é a pessoa que não confessa, é a pessoa que tem 1000 problemas com a sua consciência diante de Deus, mas ele não derrama diante de Deus numa confissão. Eu vejo aqui Davi está falando, os ossos envelhecendo, a saúde sendo abalada, quantas enfermidades por conta de pecados escondidos. E parece que o nosso coração e a nossa mente vai se tornando um porão, onde a gente vai guardando pecadinhos, que a gente gosta de guardar de estimação. Não! Segundo Davi é o seguinte: confessa, abandona esse trem aí, vá viver um padrão de santidade. Agora, veja que os efeitos do pecado também chegam e tocam na vida de Davi, naquilo que tange a sua saúde emocional. Versículo 4: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Não era que a mão de Deus estava pesando sobre ele, é que ele está usando uma figura metafórica, é claro. É que a sua própria consciência estava o acusando. E aí a gente tem aquela ideia assim: não é Deus que está me acusando. É claro, porque a palavra dele está dentro de nós, o senso de justiça está dentro de nós. Até os ímpios têm isso. Paulo vai escrever isso aos Romanos. Deus se revela também a eles. E o que o Davi está falando é o seguinte: como eu me calei, como eu não confessei que sou pecador, como eu não confessei os meus pecados, os meus ossos estão envelhecendo. E ossos aqui tem a ver com estrutura, ou seja, a minha estrutura está abalada e a minha mente também, porque dia após dia, e o meu vigor se foi, não tenho forças para a vida. Quando a gente sai para o evangelismo, a gente encontra pessoas assim: eu perdi a força, eu perdi a vitalidade, eu não tenho mais alegria, eu não tenho mais vontade de viver. Claro, você está com 1000 pecados e não confessa, dá vontade de colocar a mão assim, né? Para assim, fazer uma massagem, não cardíaca, mas aqui assim, para ver se a pessoa vomita. Mas não vomita o que comeu, mas vomita os pecados. Coisa mais linda do mundo é quando a gente fala o seguinte: Pai, eu sou pecador. Por isso que eu gosto de Pedro. Quando Jesus faz a pesca maravilhosa no barco de Pedro, ele fala assim: sai do meu barco, Jesus, porque eu sou muito pecador. E o Senhor vem aqui e realiza um milagre. Isaías, quando vê a glória de Deus, ele fala assim: ai de mim, porque eu sou pecador, e eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e eu vi os arcanjos e serafins cantando que o Senhor é santo. A espiritualidade cristã nos joga na lona da vida para a gente falar o seguinte: eu sou pecador, eu sou miserável pecador, como Paulo diria, miserável pecador. O bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal está sempre diante de mim. Então veja que Davi está colocando para nós que até o seu vigor, até a sua energia, até os seus pensamentos foram afetados por conta do pecado. Em segundo lugar, nós temos a confissão dos pecados. E aí entra a parte boa, versículo 5, quando ele diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. E aqui Davi vai falar da confissão. Nas disciplinas espirituais, a confissão é muito importante, pois para chegar ao ato de confessar, nós precisamos ser quebrantados por Deus. Eu acho que isso é bonito demais. A gente chegar diante do Pai e falar assim: Pai, eu reconheço que esse pecado, essa minha mentira, essa minha falta agride a tua santidade. Reconheço que eu não fui criado pelo Senhor para sentir essa raiva, esse ódio, esse sentimento que está apertando meu coração. Eu entendo, Deus, que eu estou fora do teu padrão. Eu entendo, isso é confissão. Agora, para chegar na confissão tem que ter o quebrantamento. Inclusive, Vanessa, pedindo uma música, quebrantado. Pela cruz eu fui atraído, gentilmente
o Espírito Santo vem no meu e no seu coração e quebranta o nosso coração. Louvado seja Deus. Ele fala o seguinte, agora veja que ele faz uma distinção aqui entre iniquidade e pecado. Ele fala o seguinte: confessei-te o meu pecado. E Davi vai falar o seguinte: pecado tem nome. Quem é mais antigo vai gostar dessa expressão. Porque hoje em dia, nessa proposta da psicologia mais modernizada, assim, mais contemporânea, a gente não pode falar de pecado, transgressão. Chamar o cara de pecador é uma ofensa. E a gente tem a mania de falar assim: não, é o meio. Sabe o que é? Eu caí, escorreguei. O problema não fui eu, o problema foi a outra pessoa. Síndrome de Adão. Foi a mulher que tu me deste, né? Foi a mulher que tu me deste. E a gente não dá nome, a gente fala de pecado e a gente coloca um S, coloca pecados. Tive uma ovelha que tinha uma mania, era mania mesmo, de falar assim nos cultos. A Natália vai se lembrar disso. Toda vez que ela tinha oportunidade, ela pegava o microfone e ela falava assim: Deus, perdoe as multidões de pecados. Mas a gente olhava para ela, a gente via que ela tinha um padrão de santidade, era uma senhora respeitada na nossa comunidade de fé. Até um dia que eu cheguei para ela e falei assim: não, é que eu acostumei falar que tem uma multidão de pecados. Não, não é assim. Eu confessei esse pecado. Eu falei assim: sabe por quê? É fácil a gente falar assim: não, eu tenho muitos pecados. Agora, dê um nome. Qual o pecado? Ira, vanglória, inveja, traição, adultério, lascívia, fofoca. Então dê o nome. Veja que Davi fala assim: eu confessei o pecado, no singular, esse pecado específico. Fala para Deus o que de fato aconteceu. Quem tem filho sabe o que eu vou dizer agora. Você chama o filho para dar uma repreensão, você sabe que ele errou, você sabe que ele vacilou e ele fica dando uma volta, né, Natália? Não é assim, Rafael? Ele dá um contorno e ele vai contar. Eu falo: não quero saber, eu quero que você fale o que aconteceu. Deus está olhando para mim e para você e vendo a gente tentando enrolá-lo, e ele falando assim: mas eu estou vendo tudo em tempo real, cara. Você pode enganar todo mundo, mas você não engana. Então confessa o que de fato aconteceu. E nesse sentido eu gosto de Davi, porque Davi fala: não, foi isso, aconteceu isso. E depois ele vai falar o seguinte: a minha iniquidade eu não mais ocultei. Ele fala de pecado, depois ele fala de iniquidade. Ou seja, iniquidade são as nossas inclinações ao pecado, os nossos pensamentos em relação ao pecado. Ele fala o seguinte: olha, até as minhas intenções eu não vou ocultar do Senhor, porque o Senhor é soberano, o Senhor é onisciente, o Senhor sabe tudo. Então é bobagem da nossa parte ficar tentando esconder os nossos pensamentos, as nossas motivações de Deus. Então o que Davi está falando é o seguinte: eu confessei o pecado e as minhas iniquidades eu não ocultei, deixei tudo às claras com Deus. O que é lindo nessa modalidade é desfrutar do perdão. Veja que Davi vai falar o seguinte: olha, já que eu confessei, o Senhor me perdoa. O Senhor perdoou o quê? Olha que interessante, aí Deus inverte, né? Deus perdoa a iniquidade. Uma perguntinha aqui, bem sagaz, Lucas: por que Ele perdoa a iniquidade e depois Ele vai falar do pecado? Porque a iniquidade, Rafael, é quando você pensa e planeja em pecar. Iniquidade, as nossas inclinações para o pecado. Pecado, o fato, o ato. Davi inverte. Davi fala assim: eu confessei o pecado e depois eu peço que o Senhor não fique preocupado com a minha iniquidade. E ele fala assim: mas Deus perdoou o quê? A iniquidade, o desejo de pecar e também o pecado. Louvado seja Deus por isso. Como o nosso desejo é agradar a Deus, não faz sentido para um cristão não confessar. Aí eu fui até Provérbios, um texto clássico da nossa espiritualidade, que diz o seguinte: o que encobre as transgressões jamais
prosperará. Mas aquele que as confessa, e a gente para por aqui, né? Eu mesmo aprendi esse texto assim: aquele que confessa, prospera. Não, não é só confessar, porque tem muita gente que confessa, mas não deixa. Veja, é confessar e deixar. Você chega para o filho e fala assim: não adianta você ficar dando desculpa, você não vai mais fazer isso. Confessa e fala assim: eu vou deixar esse comportamento. É isso aqui. Eu vou confessar e não quero mais cair nesse buraco, não quero vacilar mais nisso. Se confessarmos os nossos pecados, disse João, Ele, Deus, é fiel e justo para fazer o quê? Nos perdoar e purificar de toda a injustiça. Ô meu filho, eu vou te perdoar, vou tirar a ira, a sentença sobre os seus ombros, tá bom? Mas eu vou te lavar, vou te purificar, vou deixar você novo de novo. Em terceiro lugar, caminhando para o final, os benefícios do perdão dos pecados. Aí entra a parte boa. Volte comigo no verso 1. Veja que Davi está usando essa expressão bem-aventurado. Não sei como está na sua versão. Como está na versão de vocês aí? Feliz, bem-aventurado ou afortunado. Veja que ele usa isso por 3 vezes. 2 vezes no verso 1, uma no verso 2, e depois lá no versículo 11 ele ainda vai falar da alegria. Então veja que Davi está feliz. Agora, feliz ao confessar, sim, porque tem muita gente que pensa que o momento de confissão é um momento apenas de choro na presença de Deus, mas como você está deixando o pecado e você está correndo para Deus, tem a questão da bem-aventurança, da felicidade. Então veja que num tempo como o nosso, onde se fala constantemente que a felicidade está nas coisas que conquistamos, para essa nossa sociedade ser feliz é ter o corpo dentro dos padrões, como que chama? Os padrões estéticos. E eu estou perdido, né? Sou baixinho, estou magro, vou ficar gordo. Quando eu ficar gordo, eu vou ficar mais fora do padrão. A felicidade está nisso, está no sucesso profissional, numa linda casa, viagens para a gente ostentar, jantares nos melhores restaurantes, carros de luxo. Mas para Davi e para a sabedoria bíblica, a felicidade está atrelada ao perdão. Só é feliz quem se sente perdoado diante de Deus, quem de fato é verdadeiramente uma nova criatura. Só é verdadeiramente feliz, o que Davi está dizendo, uma pessoa que tem o seu coração marcado pelo perdão de Deus, uma pessoa que está em paz com Deus, uma pessoa que vive debaixo da shalom de Deus, da prosperidade que vem da parte de Deus. E quem não confessa não alcança isso. Agora, dá uma olhadinha comigo no verso 1. Feliz é aquele que tem a sua iniquidade perdoada. Como eu já disse, iniquidade tem a ver com rebelião, violação, transgressão, esse nosso, entre aspas, instinto para o pecado. E a nossa felicidade está no fato de que Deus perdoa essa iniquidade, ou seja, os nossos desejos íntimos de rebelião. Deus perdoa e não nos pune, pois a punição caiu já sobre Jesus Cristo. A nossa felicidade se reside no fato de que Deus perdoa a nossa inclinação para o pecado, aquela inclinação que nós herdamos de Adão. Quando alguém chega para nós e fala assim: olha, o que você está pensando? Aí você fala assim: as piores coisas do mundo. O que você está imaginando? As piores coisas do mundo. E Jesus já nos livrou da punição eterna, Jesus já nos livrou de tudo o que a condenação, a ira de Deus pode trazer sobre nós, e por isso nós somos felizes, e somos felizes porque somos salvos. O que Davi está dizendo para nós é que uma pessoa extremamente feliz, afortunada, abençoada, é uma pessoa cuja iniquidade foi perdoada. É Deus falando assim para mim e para você nessa noite: eu perdoo essa sua inclinação, eu perdoo esses seus pensamentos iníquos, eu perdoo esse seu comportamento marcado por Adão, eu perdoo. E também você deve se sentir feliz, porque o seu pecado
foi coberto. E Davi aqui vai falar para nós desse pecado coberto, mas ele vai falar assim para nós: olha, veja bem, tem a questão aqui de cobrir, e cobrir tem a ver com o corpo. Tem duas formas de entender esse texto. Eu gostei dessas duas possibilidades. A primeira fala de cobrir. Por exemplo, quando Adão pecou e Deus foi lá e chamou, ele falou assim: tive medo, ouvi tua voz no jardim, então me escondi, peguei uma moita lá e aí Deus vai lá, ajuda eles lá, faz a roupinha e tal, não sei o que, e cobre a nudez. Então veja, cobrir aqui pode ser assim, ó: eu sou muito feliz porque eu tinha aquele pecado e Deus cobriu aquele pecado com a sua misericórdia. Ó, Ele envolveu aquele pecado com a misericórdia. Então vamos imaginar, aqui está o pecado. Aí Deus reveste o pecado com a sua misericórdia e graça. Está coberto. Aí alguém vai falar assim: deixa eu dar uma olhadinha para ver como que é feio. Eu falo: não, está coberto. Está inteirinho coberto. Ou também cobrir no sentido de preencher os vazios. Tem um buraco aqui perto, aqui quando a gente vai subir para Atanásio Soares, bem grande, e a prefeitura não foi lá e cobriu. Como não cobriu, toda hora eu vejo gente caindo no buraco. A ideia é assim, preencher. E essa expressão era usada lá em Êxodo para dizer para nós assim, ó: a nuvem da glória de Deus encheu, cobriu o Sinai, o Monte Sinai, ou seja, todos os espaços, os vazios do Monte Sinai foram cobertos. Sabe que Deus está falando o seguinte: o meu perdão alcança todos os pontos da sua vida. E nós falamos assim, né? Não, todos nós temos os nossos vazios. E aí Davi está falando assim para nós: então os seus vazios serão preenchidos pelo perdão de Deus. Você conhece muita gente vazia, né? Fútil. Aí você tem que chegar para ela e falar assim: deixa o perdão de Deus preencher os espaços da sua existência. Eu tenho um vazio muito grande no meu coração. Eu falei: então deixa Deus preencher com o seu perdão, com a sua graça. E aí está a nossa felicidade. Essa expressão coberto tem a ver quando os discípulos, olha, quando Moisés passa pelo Mar Vermelho, e aí então diz o texto sagrado que o Mar Vermelho cobriu todos os egípcios, todos. Ficou coberto. Ou seja, não ficou nem um pedacinho fora do alcance de Deus. Veja que a nossa felicidade está no fato de que Deus preenche os vazios existenciais da nossa vida, e a voz que acalma o nosso coração, anima o nosso coração e nos dá fôlego para encontrar esperança nessa vida é a voz de Deus quando Ele fala assim toda manhã: tu és o meu filho, minha filha amada, em quem eu me comprazo. A nossa felicidade está no fato de que Deus nos cobre a nossa nudez, nos veste com o seu amor, com a sua misericórdia, com o seu perdão. Eu inclusive lembrei de uma outra canção: faz chover perdão e graça. Davi talvez falaria isso para nós: ó, que Deus faça chover perdão e graça. No versículo 2 ele vai falar da mesma coisa: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Só queria falar sobre essa expressão aí. Feliz é aquele a quem Deus não tem aquilo que falar, que já foi perdoado. E eu fiquei pensando, e essa é a área do Lucas, dolo. Uma pessoa dolosa, uma pessoa que causa problemas, dificuldades, é muito da parte do direito. Pessoas de má fé. Eu fui fazer a lição de casa. Pessoas que são fraudulentas. Ou seja, Davi está falando o seguinte: Deus não encontra em mim esse espírito beligerante de querer fazer o mal, de querer falar mal das pessoas, em cujo espírito não há o desejo de briga.
o desejo de revolta, o desejo de vingança. É gente enrolada com confusão. Sabe gente que gosta de confusão? Davi está falando assim, uma pessoa perdoada por Deus, ela é tão feliz, que ela não gosta de entrar em confusão. Ela foge de confusão. E parece que algumas confusões ficam perseguindo a gente, né? Não sei se é porque meu temperamento é meio estourado. Parece que algumas perseguições, né, Natália? Pelo menos na minha jornada é de confusão, atrito. E eu fujo. Eu sempre fui de enfrentar. Até para trás. Desistir. A pessoa feliz foge. Quer ser feliz? Fuja de confusão, problema, disputa, intriga, falar mal dos outros, coisa fraudulenta. Fuja. É o que Davi está falando. Seja uma pessoa feliz. Feliz porque você foi perdoado e perdoada por Deus. E aí eu gosto de lembrar sempre de Romanos 8:1, que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.